glória a Deus, eu sou feliz. Já estou com mais de 50 anos na Igreja Adventista. Para eu dizer para você que um certo dia, meu filho mais velho tinha 9 anos de idade. Meu esposo viajou para o sul, para Guarujá, e eu fiquei com essa reca de criança, muita criancinha. Parecia uma galinha de pinto novo, com tanta criança. E o resultado, eu peguei e vendi uns bichinhos, apurei um trocado, peguei R$100, que era o tanto do dízimo que eu tinha que devolver. Mandei ele vir trazer, que eu não estava com condições de vir, muito chorosa, porque o marido tinha viajado. Eu digo, olha, Carlos, leva esse dízimo e entrega à irmã Tacília, é meu dízimo. Ele veio, o bichinho veio. Nesse tempo não existia essa loucura de carro. Veio, assistiu o culto e entregou o meu dízimo à irmã Tacília. O resultado, eu digo a você, papai do céu, tu és testemunha, estou dizendo a verdade, papai. O senhor sabe que eu estou falando a verdade. Quando foi no outro dia, no domingo, bem cedinho, 5 horas da manhã, eu me levantei, deixei eles lá no cantinho dele. Eu digo, Carlos, tome conta da casa, meu filho, que eu vou na Feira da Prata fazer. O marido tinha deixado comigo R$30 para quem viajou. Deixou eu sem nada, né? Eu peguei esses R$30 e saí. Eu não andei nem meio quilômetro da minha casa. Uns 500 metros. Eu achei a mesma notinha de R$100 que eu tinha mandado no sábado. Que ainda hoje eu fico emocionada, meu filho. Crer como a Jesus. Eu ia com minha filha, uma garotinha, que até foi essa que mataram aqui no campo de Angola. Quando eu chego lá, eu ia bem ligeiro. Desse tempo eu andava rápido. Quando eu fui passando, que eu dei com a vista assim, numa vala assim, que eles botaram para a água vir correr. Tava aquela notinha bem azulzinha, tinha passado um sereninho de chuva. Do jeito que eu brequei assim, eu disse, minha filha, tira ali, vai pegar ali aquele dinheiro aí, minha filha. Peguei na mão dela, segurei ela, foi, chegou lá, pegou a nota. Meu filho, quando eu olhei, que eu vi uma nota de R$100, a mesma como se disse que eu tinha mandado, o mesmo tanto. Eu chorava que sou uma louca, tão pertinho de casa. Eu disse, meu Deus, papai do céu devolveu o meu dinheiro. Ele sabe do que eu estou passando. Ali, irmão, era tão pouco dinheiro que eu ia levando que eu não podia pegar o ônibus para pagar direta, só com 30 mil reais. Era mil reais nesse tempo. Então, eu saí, as lágrimas pingando, chorando, para vir pegar aqui o ônibus aqui em São José da Mata, que era mais barato. Então, eu fui. Fiz uma feira muito grande e voltei com bastante dinheiro ainda. É o que eu sei lhe dizer. A pessoa que é fiel no dízimo, papai do céu cobre com a mão sagrada dele. Nunca pense de não devolver o dízimo, porque quem não devolve o dízimo é ladrão, é roubando a Deus. A gente só tem felicidade se devolver o dízimo a papai do céu. Conforme ele disse, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. É o que eu estou esperando no Senhor. Não que eu seja boa nem correta, mas Deus é bom. Eu só confio que é a bondade do Senhor. A missão de Deus. A minha missão. Feliz sábado, meus queridos amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal para mais uma lição da Escola Sabatina. Que tenhamos um sábado abençoado na presença de Deus. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. E a palavra de Deus, ela é luz para iluminar a nossa vida, para iluminar a nossa caminhada, é a nossa história. E hoje, para recapitularmos a lição, nós temos o prazer e a honra de recebermos o pastor Adenilton, né? Terminou o doutorado, está como coordenador do curso de Teologia do SALT IAN, do antigo IAN, agora é Centro Universitário, tá certo? E que coisa boa, pastor Adenilton. Seja bem-vindo, a sua saudação inicial para o nosso público aqui ouvindo. Está tudo bem aí no SALT IAN? Está mais tranquilo depois que voltou dos States? Graças a Deus, tudo em paz, né? Uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Eu acho que essa é a terceira ou quarta vez que eu participo aqui com você aqui do estudo da lição, e para mim é uma alegria e uma honra muito grande, né, poder saudar os nossos amigos que acompanham aqui este canal, né? Então, uma alegria muito grande estar aqui, um feliz sábado, e que Deus conduza esse nosso estudo, né, de hoje. Pastor, essa
esse trimestre, né, nós temos uma lição excelente. A lição, ela fala a missão de Deus, a nossa missão. E, especificamente, nesta semana, nós estudamos desculpas para evitar a missão. Em Isaías, capítulo 6, verso 8, diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Efetivamente, a lição, ela não traz, no seu estudo geral dessa semana, a questão de Isaías, do chamado de Isaías. Traz o chamado de Jonas, né? E existe, nessa história, aspectos que são extremamente, vamos dizer, relevantes para estudarmos. E, pastor, quais seriam, para o senhor, os principais tópicos que essa lição ela nos traz, né, para que assim nós possamos entender, né, que não existe desculpa para o cumprimento da missão que Deus estabeleceu para o ser humano, considerando que a missão de Deus é a nossa missão. Excelente. Eu acho que a grande lição da lição dessa semana é a questão da soberania divina. Deus é soberano, né? A missão não é nossa, a missão é dele. A gente tem um profeta teimoso, um profeta rebelde, né? Um profeta que Deus chama e Deus diz para ele para onde ele deve ir e ele segue um caminho diferente. Mas o livro de Jonas mostra que Deus, ele tem a soberania dele sobre as ações humanas é tão intensa que Deus, ele muda o rumo, né? Ele envia uma tempestade em alto mar. Então, ele faz com que o profeta pare e pense sobre as suas ações e sobre o propósito de Deus para a vida dele, que ele realmente muda o rumo depois. A gente tem, por exemplo, em Jonas 1 e 2, uma história. A partir do capítulo 3, você tem uma história completamente diferente, né? E a gente vê que o propósito de Deus avança para o seu cumprimento, independentemente da rebeldia do profeta. E uma grande lição que nós vemos aqui também é a seguinte: a gente sempre fala de Deus salvando os ninivitas, mas a gente esquece que, na verdade, um dos grandes propósitos de Deus é salvar o próprio profeta, né? Porque, veja, quando nós nos envolvemos com a missão de Deus, nós somos os maiores beneficiados. Eu costumo até dizer o seguinte: que quem está na igreja envolvido com a missão de Deus, envolvido com a missão da igreja, são pessoas que acabam não dando trabalho. Elas estão tão ocupadas, tão envolvidas com a missão, que elas não estão preocupadas com os problemas que estão ao redor. Então, a soberania divina é algo que salta aos olhos nessa história, e o interesse de Deus de salvar muito mais do que o interesse que nós temos. E o primeiro tópico da lição, pastor, traz nossas desculpas. Uhum. Né? Seria o medo a maior desculpa, né? Porque aqui ele faz uma tratativa, né, das razões pelas quais Jonas não estava disposto a ir a Nínive. Uma das razões era exatamente a questão do medo. Né? E alguns versos, como Naum, capítulo 1, verso 1, diz: sentença contra Nínive. Livro, visão de Naum, o Cosita. Né? E em 2 Reis, e Naum, capítulo 3, versículo 1 a 4, diz: a cidade, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Só lendo aqui esse versículo já dá para entender a situação, o contexto de Nínive. Jonas tinha razão, pastor, humanamente falando, de não querer ir para a cidade de Nínive. É fácil ir para uma cidade dessa evangelizar, né? Então, as desculpas do ser humano partem do medo, né? Então, tem até um livro de Napoleão Hill que diz assim, que fala mais esperto que o diabo. E ele, na narrativa que o autor fala ali do diálogo que estabelece com o diabo diz que uma das maiores armas para destruir o ser humano, para dominar o ser humano, para inibir o ser humano, é o medo. Né? O que a gente pode analisar nesse contexto? É isso mesmo. Veja, do ponto de vista humano, Jonas tinha muita razão para ter medo. Os assírios estão entre os povos mais terríveis que já passaram, né, por esse mundo. A lição, inclusive, chega a comentar que os assírios tinham o hábito de empalar pessoas. O que significa isso? Empalar é torturar por meio de uma estaca. Eles colocavam estaca nos orifícios do corpo. Então, imagina uma coisa dessa. Eles atravessavam o corpo do indivíduo com uma estaca, colocando pelos orifícios.
do corpo. Então, isso é uma coisa, assim, absolutamente terrível. Por exemplo, outra coisa que os assírios gostavam de fazer, inclusive, assim, dizem que os babilônios aprenderam isso com eles, é o seguinte: quando eles chegavam, dominavam uma nação, então eles matavam os homens, no máximo, ou na melhor das hipóteses, eles vazavam os olhos, mas antes de vazarem os olhos, a última coisa que esses homens viam eram soldados brutos, soldados rudes, estuprando as mulheres e as filhas deles. Então, isso é uma coisa, assim, absolutamente, absolutamente terrível, né? Então, Jonas tinha muito medo. É como se hoje, Jonas ir pregar em Nínive era como um judeu pregar em Berlim durante a Segunda Guerra Mundial. É o mais próximo que nós temos. É como um judeu pregar em Berlim. Em Gaza. Oi? Na faixa de Gaza hoje, né? Ou então ir pregar ali na faixa de Gaza, a gente trazendo para uma situação hoje. Então, é uma coisa absolutamente terrível. E do ponto de vista humano, era normal que Jonas sentisse medo. Mas ele deveria ter se lembrado das promessas de Deus, das alianças, né? Porque uma coisa que a gente sempre observa, quando Deus faz aliança com alguém, Deus dizia o seguinte: não tenha medo, eu estarei contigo. Né? Quando Deus chama Josué, por exemplo, Deus faz assim, uma espécie de aliança com Josué. Josué está temeroso. Aí Deus diz assim: eu vou estar com você. Onde você colocar a planta do pé, eu vou dar para você. Deus disse para Abraão que não tivesse medo. Deus disse para Moisés que ele não tivesse medo. Então, quando Deus faz aliança com alguém, quando Deus chama alguém, Deus diz: não tenha medo. Então, Jonas deveria ter confiado na providência divina e precisaria ter ido com confiança. Mas o fato é que não era somente o medo que estava envolvido. Veja, a lição até comenta que o palácio em Nínive era um palácio muito intimidador. Ou seja, é o indivíduo, por exemplo, que ele sai de um povo pequeno e vai para um lugar onde tem uma sede de governo absolutamente gigante, né? E a pessoa se sente intimidada com isso. Então, Jonas se sentia intimidado de várias formas, mas o medo dele, ele tinha realmente medo de que ele chegasse lá e, em vez de completar o seu ministério, o seu trabalho, na verdade, ele acabasse morrendo ali. Então, o medo faz parte, isso acontece, mas nós precisamos, quando nós estivermos numa situação que nos oferece perigo ao cumprirmos a missão de Deus, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e confiar que Ele estará conosco, né, e dirigindo nossa vida. Bom, como Jonas, pastor, ele começou a entender a providência divina. Uhum. Né? E ali no capítulo 2 de Jonas, versículo 1 em diante, diz, né? Versículo 1 a 3, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então, aqui, né, nesse contexto aqui, né, Jonas, ele desvia a rota da qual Deus chamou ele, não é? E acontece parece que Jonas começou a afundar na vida, né? Ele vai só descendo. Desce para o porto, do porto desce para o navio, do navio para o porão, aí vai descendo até o ventre do peixe. Porão para o mar e do mar para o ventre do peixe. Ele vai descendo, pastor. Então, mas assim, nesse contexto, como é que Jonas ele começou a entender a providência divina? Amém. Veja só, eu acredito que a história de Jonas ilustra uma coisa que pode acontecer com todo ser humano. Às vezes é preciso a pessoa chegar ao fundo do poço, né? Às vezes é preciso Deus permitir que a pessoa desça até o fundo do poço, para que a pessoa perceba a sua condição, a sua situação e clame pela ação divina. Então, a primeira coisa que Jonas fez aqui é orar. E aqui nós temos um dos salmos mais bonitos da Bíblia, porque o que ele escreve é um hino, ele escreve uma poesia, é um salmo. E é um salmo muito bonito, né, de você ler: na minha angústia clamei ao Senhor. Isso é uma coisa muito bonita, né? E outra, e ele me respondeu. Olha só, eu clamei e Deus respondeu. Isso se parece com alguns salmos de Davi.
Então, esse aqui é um dos salmos mais bonitos que nós temos na Bíblia. Então, a primeira coisa que Jonas fez foi orar. Existe outra coisa que é muito importante aqui, é a compreensão de Jonas de que Deus estava dirigindo os fatos. Então, veja, quem lança Jonas ao mar são os marinheiros ali no navio. Mas, na compreensão dele de que Deus é soberano, ele entende que, na verdade, não foram os marinheiros. Na verdade, é Deus quem lança, porque no verso 3, ele diz assim, do capítulo 2, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Então, o leitor atento vai parar aqui e refletir o seguinte, mas espera aí, no capítulo anterior, eu li que foram os marinheiros que lançaram Jonas ao mar. Mas, quando Jonas descreve o fato, ele diz que foi Deus que o lançou no mar. Então, isso revela a compreensão de Jonas, de que ele acredita na soberania divina, de que Deus está conduzindo os fatos. Nessa oração, tem outra coisa importante, que está no verso 9, o capítulo 2, verso 9. Quando ele oferece a Deus uma palavra de gratidão, ele diz assim, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Para mim, esse aqui, para mim, é um dos momentos mais lindos do livro de Jonas. E eu acho que isso aqui resume o livro de Jonas. A salvação não depende do profeta. A salvação pertence a Deus. E Jonas, somente depois que ele chegou ao fundo do poço, é que ele teve essa compreensão. A salvação pertence ao Senhor. O sucesso nas nossas atividades missionárias não depende do nosso talento, não depende da nossa habilidade, não depende da nossa capacidade de expressão, não depende da nossa capacidade de compreensão e de explicação, não depende dos nossos talentos. O sucesso nas nossas atividades missionárias depende de a gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus, porque a salvação pertence a Deus. Muito mais do que nós, Deus está interessado na salvação das pessoas. Muito bem, pastor, aqui na terça-feira, nossas desculpas, inconveniência. Aí traz aqui, na leitura de Jonas 3, como o povo reagiu ao que Jonas havia pregado. Uhum. Quais as lições sobre o testemunho contidas neste relato? Uhum. Então, aqui é uma questão muito importante, né? Acho que Jonas teve uma surpresa, né? Exatamente. Porque ele esperava uma coisa, talvez da cidade. Exatamente. Estava profetizado e a cidade ia ser destruída. Né? Uhum. E o contexto da pregação de Jonas, pastor, qual foi a reação do povo? Uhum. Né? Quais as lições sobre o testemunho contidas nesse relato? Veja só, o livro de Jonas é um dos livros mais surpreendentes da Bíblia, né? Eu até anotei aqui, e anotei isso a partir de um seminário que eu assisti uma vez com um professor. Veja só, algumas surpresas no livro de Jonas. É a primeira vez que Deus envia um profeta para fora de seu país. É a primeira, digamos assim, viagem missionária internacional. Não é? Então, Jonas sai do seu país e vai pregar em outro país. Jonas prega e toda a cidade se arrepende. Ou seja, 100%, não é, de resultado. Imagina, a gente fazer um evangelismo e todas as pessoas tomarem a decisão pelo batismo. Isso é algo surpreendente. Não é? Outra surpresa, Deus diz que destruiria a cidade em 40 dias, mas não destruiu, porque o povo mudou a sua atitude. Outra surpresa, todos obedeceram a Deus. Os marinheiros obedeceram a Deus. O peixe obedeceu a Deus. Os ventos obedeceram a Deus. Só o profeta que não obedeceu. É incrível, né? Contraditório. É contraditório. O vento obedeceu, Deus acalmou a tempestade, o peixe obedeceu para ir lá engolir Jonas, os marinheiros obedeceram, inclusive, no capítulo 1, o texto diz que os marinheiros temeram extremamente a Deus, eles temeram a Deus. Então, os marinheiros obedecem, o mar obedece, o peixe obedece, só o profeta que não obedece. Outra surpresa, enquanto Jonas foge para pregar para os ninivitas, ele não quer pregar para os ninivitas, mas ele acaba pregando para os marinheiros. Né? Então, isso é outra coisa surpreendente. O evangelista fica triste com o sucesso do seu evangelismo. Como é que pode um negócio desse, hein? O evangelista ficar triste com o sucesso
do evangelismo, né? E ele é um profeta com 100% de aproveitamento. Veja, outra lição que a gente tira daqui é o seguinte: ninguém está fora do alcance de Deus. Como é que alguém imagina que homens cruéis como eram os ninivitas, do maior ao menor, diz o texto, né? Do rei ao mais pequeno plebeu. Então, todos eles se arrependeram e eram todos homens muito cruéis. Então, isso aqui tem uma lição muito importante para nós. Às vezes a gente acha que uma pessoa está fora do alcance, né? Digamos, um bandido que já matou muita gente, uma pessoa que já cometeu muitos furtos, ou uma pessoa que já cometeu muitas atrocidades. Ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Então, se nós tivermos coragem para levar a mensagem, o Espírito Santo é capaz de restaurar o mais perigoso bandido, a pessoa mais cruel que existe no mundo. Deus é capaz de restaurar. Então, acho que essa é uma grande lição para a gente aprender. A nossa parte é levar a mensagem. A conversão é um trabalho do Espírito Santo. Então, o nosso trabalho é ir e levar a mensagem. Então, a ideia de que ninguém está fora do alcance de Deus, de que Deus não se limita pela limitação humana, então acho que essa é uma das maiores lições do livro de Jonas. É verdade, pastor. E, assim, né, imaginar que é uma cidade dessa natureza, ela se converte, né, a gente pensar, os presídios estão precisando de missionários ali também, imaginar, ali tem conversão, vale a pena trabalhar ali. Né? Exatamente. Os recantos desse mundo, que se chama Janela 1040, é possível, naqueles recantos da Índia, onde, né, a violência, a crueldade, religiões implacáveis, né? Existe esperança para aquele povo, existe perspectiva, né? Existe encorajamento para pregar a essas pessoas, né? Porque nós somos tentados a pregarmos aquilo que é mais fácil, né? Aquilo que já tem mais afinidade, que a gente fala e já senta ali perto da gente para ouvir, né? O desafio é exatamente esse aí, né? Pregar para quem não, né? Para quem não quer ouvir, né? Para que ele passe a querer ouvir. O que a gente imagina que não quer ouvir e que, em essência, ele quer ouvir, quer sentir, né? É um desafio muito grande, né? E na quarta-feira, nossas desculpas, conflitos desconfortáveis. Jonas 4, o que havia de errado no profeta Jonas, sobre a pessoa dizer, aqui com base no capítulo 4. O Jonas sentiu o ódio do povo, ficou, o senhor já falou aí, com raiva, porque o povo se converteu, né? O profeta que fica, ou seja, o missionário, o evangelista que está, vamos dizer, revoltado com o resultado de uma campanha 100%. É difícil, não é? Uma campanha 100% de aproveitamento. Tem várias coisas erradas com esse profeta, né? A gente poderia destacar várias coisas. Eu quero destacar umas duas, ou talvez três coisas rapidamente. Primeiro, Jonas tinha um conhecimento correto a respeito de Deus. Né? Isso fica claro no verso 2 do capítulo 4, porque ele está orando novamente. Veja, ele ora no capítulo 2, nós temos uma oração de Jonas, no capítulo 2, é um belíssimo salmo, né? No capítulo 4, ele ora novamente. E na sua oração, ele diz assim: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Pois sabia, olha só, Jonas tem um conhecimento correto a respeito de Deus, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, a visão de Jonas sobre Deus é uma visão correta, só que ele não quer que isso aqui seja uma realidade para os inimigos do povo de Deus. Ou seja, ele acreditava na misericórdia de Deus, mas ele mesmo não era misericordioso. E aqui tem uma lição muito importante. Se Deus é misericordioso, nós também precisamos ser misericordiosos. Existe outra coisa também importante, para mim, um erro do profeta, né, um erro de Jonas, é que é o seguinte: ele estava preocupado com a sua reputação. Ele saiu pregando, dizendo que Deus iria destruir a cidade. Então, se Deus não destruísse a cidade, eu acho que ele pode ter pensado o seguinte: então, as pessoas vão dizer que o que eu disse era falso. Ele estava preocupado com a reputação dele como profeta. Então, um profeta diz uma coisa, a coisa tem que se cumprir.
Mas só que a profecia e o que Deus falou sobre os ninivitas, a promessa de destruição, é uma promessa condicional. Ou seja, Deus iria destruir se o povo não se arrependesse. É o mesmo que acontece conosco. Se uma pessoa não entrega a sua vida nas mãos de Deus, se rebela contra Deus, não tem como evitar um dia, essa pessoa vai ser destruída. Não é porque o pecado não vai entrar na nova terra. O pecado não vai entrar no céu. Uma pessoa pecadora não vai entrar no céu, a menos que tenha sido transformada pelo sangue de Cristo. Então, Jonas estava preocupado também com a sua reputação. E, por fim, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: Jonas, ele estava tão cego pelo ódio, tão cheio de ódio, tão cego pelo ódio, que ele consegue chorar por uma planta que morre, mas não chora por milhares de pessoas, como diz o texto bíblico, não sabiam discernir a mão direita da esquerda. Ou seja, elas estavam mergulhadas na ignorância, não é? E a evidência de que elas estavam mergulhadas na ignorância é que quando a luz de Deus chega por meio do profeta, elas se arrependem. Então, Jonas, cegado pelo ódio, né, ele chora por uma planta, mas não consegue ter misericórdia de pessoas. Isso é muito triste, não é? Isso é muito triste. Ou seja, a pessoa valorizar mais uma coisa do que valorizar pessoas, porque ele estava cheio de ódio no coração. Então, no final das contas, a maior surpresa no livro de Jonas não é a salvação dos ninivitas. A maior surpresa no livro de Jonas é a salvação do próprio profeta. Verdade, é verdade. E aqui, exatamente no final, que a gente traz agora a questão do texto, né, do texto áureo da lição, né, do texto áureo da lição, que trata exatamente dessa questão, né, que é Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Não vamos ler o texto todo, mas só algumas coisas interessantes. É um dos textos mais belos da Bíblia, que é exatamente o chamado do profeta Isaías. Né? E no verso 7, com brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Qual a ideia central dessa passagem, pastor? Nesse contexto, talvez seja o contexto de um profeta, né, de um homem de Deus, de uma natureza muito difícil, né? Um profeta que, passo a passo que ele dá, né, ele parece que ele trabalha contra, ele nada contra a maré, não é isso? Ele vai em volta de coalizão daquilo, do propósito que ele é chamado. Né? Mas aqui a lição, ela traz essa questão, ela puxa para o verso áureo, né, do chamado do profeta Isaías, né, o negacionismo de Jonas, né, e aqui, né, a lição chama a atenção da gente para algo extraordinário sobre o chamado. O que é que você teria a dizer à luz dessa passagem? Ok. Eu acredito que essa passagem está nos ensinando uma verdade que nós encontramos ao longo da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que é a seguinte: Deus está buscando missionários, né? E é tão tal que Jesus uma vez disse o seguinte: olha, vocês devem orar ao Pai para que envie mais ceifeiros, porque a seara é grande. Então, a falta de mais missionários é uma coisa que sempre houve, né? Jesus chamou a atenção para isso, e Deus está procurando missionários, Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a saírem da zona de conforto e irem para a missão. E aqui, eu acho que existe uma coisa muito importante que a gente precisa dizer, que na cabeça de muitas pessoas, missão é você sair de casa e pregar em outra cidade. Missão é ir para outro país, é para ir para outro estado, né? Mas missão começa na vizinhança, com o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o vizinho da frente. Missão pode ser feita na escola, né? Quando o jovem está lá, ele pode dar testemunho de sua fé, dentro da escola, dentro do ambiente de trabalho, enfim. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a levar a mensagem de salvação adiante. Existe outro detalhe aqui nesse texto que me chama muita atenção, que é o seguinte, antes de Deus enviar alguém para a missão, primeiro Deus toca essa pessoa com uma brasa viva do altar. Então, primeiro, Isaías, ele foi tocado com uma brasa viva do altar. E aí o texto diz, olha só que coisa interessante. O verso 7 diz assim: com a brasa tocou a minha boca e disse:
eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aí o verso 8 diz assim, depois disto, são as primeiras palavras do verso 8, depois disto o quê? Dessa experiência de transformação, depois dessa experiência de entrega, depois de a pessoa ter sido tocada com uma brasa viva do altar, depois desse contato íntimo com Deus. Então, depois disso, aí Deus pergunta, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, antes de Deus enviar uma pessoa para a missão, primeiro Deus traz essa pessoa para perto de si. Isso aconteceu quando Jesus fez o chamado aos discípulos. Antes de Jesus enviar os discípulos para a missão, primeiro Jesus chamou os discípulos para perto dele. Então, é preciso ter esse contato com Deus, essa experiência íntima com Deus, antes de a gente sair. Porque se a gente não tiver essa experiência íntima com Deus, a gente não vai ter o que dizer para as pessoas. O nosso conhecimento não é capaz de levar pessoas à conversão. Não é? A nossa sabedoria, a nossa inteligência, o nosso dinamismo, não é isso que leva as pessoas à conversão. O que leva as pessoas à conversão é a presença de Deus, né? É o poder do Espírito Santo. Então, a gente precisa esse texto nos ensina que o missionário precisa ser, primeiro, uma pessoa que está no altar de Deus e disposta a ser tocada com uma brasa viva do altar, né? Antes de sair para a missão, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante nesse texto. Pastor, concluindo a lição, a missão de Deus é a nossa missão, né? E Deus, ele não quis salvar apenas a cidade, ele quis salvar o seu profeta também, né? Então, assim, o ministério da salvação, ele é diário, é constante, né? Quando a gente pensa que está salvando os outros, a gente está salvando a gente mesmo, né? E no seu ministério, ao longo desse tempo, o que é que o senhor poderia destacar? Alguém que o senhor pregou, né? E o senhor viu a impossibilidade, e na impossibilidade, Deus, ele deu a resposta positiva. Teria alguma coisa que o senhor poderia testemunhar dentro desse contexto aqui, da impossibilidade humana, surgir a possibilidade divina? Assim, eu tenho algumas histórias que eu poderia contar. Uma delas aconteceu recentemente, né? Eu fui fazer um evangelismo lá na cidade de Jequié, aqui na Bahia, e apareceu em uma das noites um rapaz que, assim, viciado em droga, viciado no álcool, uma pessoa, assim, que a gente olhava e pensava o seguinte, não, esse rapaz aí nunca vai ter jeito, né? Ele não tomou uma decisão, era uma semana, isso foi na Semana Santa, ele não tomou a decisão durante a semana, mas aí eu chamei a pessoa que tinha convidado, ele foi uma das noites, uma ou duas noites, eu chamei a pessoa que tinha convidado esse rapaz e disse assim, não larga do pé dele. O nome dele é Washington. Eu disse, não larga do pé dele, eu vou estar orando e eu espero em breve esse rapaz tomar a sua decisão. E aí eu mantive contato com esse irmão que levou o Washington para a igreja e eu perguntei para ele, vem cá, ele está recebendo estudo bíblico, ele disse, olha, tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo, enfim. Mas continuou, na medida do possível, dando estudos bíblicos para ele. E a semana passada, eu recebi uma mensagem do Roberto dizendo assim, pastor, o Washington vai ser batizado neste domingo, né? E ele disse, seria muito bom que o senhor estivesse aqui, mas eu não pude ir. Gravei uma mensagem de áudio, melhor dizendo, gravei um vídeo, mandei para que passassem na igreja no momento do batismo e depois me mandaram as fotos do batismo do Washington. Era uma pessoa assim que, humanamente falando, assim, uma pessoa que parecia que nem tão cedo iria tomar uma decisão, estava mergulhada nos vícios, mas Deus alcançou, né, essa pessoa. E um outro exemplo, assim, eu passei 22 anos orando pelo meu irmão, que ficou 22 anos afastado da igreja, né, teve um momento que eu achava que ele não iria retornar, mas depois de 22 anos, eu tive o prazer, o privilégio de batizá-lo aqui na igreja do IAN, aqui na igreja da Fátima, em 2016, né. Então, ninguém está fora do alcance de Deus. Deus pode alcançar qualquer pessoa. Louvado seja Deus, né? Que nós possamos entender sempre que a missão de Deus é a nossa missão. E a impossibilidade humana é a possibilidade divina. Não Amém. É isso? É isso mesmo, não amém. Possível para Deus, né? É isso mesmo. E é exatamente isso que se chama milagre. Milagre é exatamente isso. Né? Esses impossíveis, né? Essa impossibilidade, né? Deus, ele opera milagres, né? Opera milagres, e o maior, talvez, de todos os milagres seja, efetivamente, a salvação de uma pessoa.
Pastor, muito obrigado pela presença. Eu gostaria agora que o senhor fizesse o agradecimento final e a oração final também. Tá bom. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, o tempo que cada amigo, que cada amiga tomou, né, para nos assistir aqui. Foi um prazer muito grande estar conversando aqui sobre o tema da lição da semana. E eu gostaria de deixar aqui um apelo para que todos nós estejamos envolvidos com a missão de Deus. Nós aprendemos na lição dessa semana que quando nós saímos para a missão, nós somos os maiores beneficiados. Talvez se Deus não tivesse dado aquela missão a Jonas, talvez Jonas tivesse perdido a sua salvação, né? Então, nós somos os maiores beneficiados ao nos envolvermos com a missão de Deus. Amém. A oração, pastor, por favor. Vamos orar, então. Bondoso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo estudo da Tua Palavra, queremos te agradecer, ó Deus, porque na Tua Palavra nós encontramos histórias como a história de Jonas, uma história que nos ensina que ninguém está tão distante que o Senhor não possa alcançar. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor usou o profeta Jonas. Muito obrigado porque o Senhor nos mostra que quando nós nos envolvemos com a missão, nós somos beneficiados. Por favor, nos ajude a estarmos envolvidos com a Tua missão aqui na Terra, a levarmos a mensagem de salvação para outras pessoas e a nos prepararmos também para um maravilhoso encontro com o Senhor. Nós os colocamos nas Tuas mãos, rendendo a Ti a nossa gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Adenilton, obrigado. Forte abraço a todos e a todas. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.